Pronto, obrigado. Primeiro, bom dia a todos presentes aqui. O passador. Maravilha, aprendido. Bom dia a todos presentes aqui e bom dia a todos que estão assistindo de casa. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã de sábado e ao longo desse dia também. Eu sou diretor executivo da Solar e eu queria contar para vocês o que é a Solar. A gente fala tanto, mas o que é de fato? Então, olha, tá vendo que eu não aprendi direito? Vamos lá. Foi. Uma pergunta importante, né? Todo mundo sabe a importância da educação, a gente fala muito sobre isso, mas qual é o objetivo da educação? Bom, eu não combinei com a Camila e ainda bem que meu objetivo não era criar uma resposta filosoficamente muito precisa aqui, porque senão ela teria me dado um spoiler aqui e eu ia estar em maus lençóis. Mas, mais do que fazer essa pergunta tão formal, o que a gente procura quando vai atrás de uma escola? Ou o que uma escola nos vende quando a gente procura conhecer aquele projeto pedagógico? Nota que todas essas perguntas têm uma raiz filosófica muito comum. O que se espera ao final desse processo? E me parece muito comum a gente cair em dois tipos de resposta. Olha, aqui a gente prepara para o sucesso profissional, para o vestibular, para o trabalho, para... Então, a gente ligar o ensino formal à vida profissional é um caminho muito comum de responder a isso. Tem um segundo tipo de resposta que é, bom, então a escola é um lugar que vai estimular o convívio entre as crianças e toda a comunidade, e ali o sujeito vai aprender a viver em comunidade. E aí é um pouco da ideia da cidadania, a escola como antecipação desse exercício da cidadania e da vida em sociedade. E é muito comum, em termos até de posicionamento escolar, você vê assim esses dois tipos, né? Olha, eu preparo para o vestibular, né? Que aí ligando o vestibular para a faculdade, para depois a profissão, ou eu preparo para a vida. Não sai muito disso, né? E ele vai falar, às vezes vão falar que fazem os dois, mas é um pouco por aí. Só que a gente tem que se fazer uma pergunta que é sobre esse processo de educar, que é o seguinte: a vida vai muito além das dimensões trabalho e convivência social. Qual é a resposta que a educação tem para dar para outras coisas que acontecem na vida? A vida, ela tem momentos de celebração, mas também tem momentos de dor. Tem momento em que a gente encontra quem amar e tem momento em que a gente perde quem a gente ama. A vida tem inícios e tem fins. E o grande problema da gente responder àquela pergunta do objetivo da educação, ligando à profissão ou à cidadania, não é que essas duas coisas não sejam importantes. São e muito. Mas você dizer que o indivíduo é um trabalhador ou um cidadão, um trabalhador e cidadão, embora seja verdade, é dar uma resposta muito incompleta para o que é a pessoa de fato. Então, no processo educativo, é urgente a gente redescobrir a pessoa humana em todas as suas dimensões. E aí, já tentando começar a responder para vocês o que é a Solar, é basicamente essa rede de escolas comprometida com a educação personalizada. E aqui a gente já entende o personalizado com o foco na pessoa. Dado que a gente está aqui para entender do projeto, é importante a gente aproveitar o que a Camila disse, não é educação individualizada, particularizada, a gente às vezes até usa a palavra personalizada para outros contextos, mas aqui é o foco na pessoa. Então eu queria começar aqui a responder mais concretamente o que é Ser Solar, essa instituição que tem compromisso de promover e apoiar iniciativas de educação personalizada como o Colégio Mar Adentro.
Para ressaltar alguns aspectos muito importantes do nosso projeto, eu queria dizer isso aqui. Solar é o quê? Primeiro, e acima de tudo, protagonismo familiar na escola. É um projeto educativo sólido e propositivo. Depois eu explico ali o meu trocadilho de positivo com propositivo. E é pertencimento a um grupo, porque a gente é uma rede. Vou começar a falar do protagonismo familiar. Eu separei aqui algumas manchetes reais que a gente encontra em jornais, se for procurar, que eu acho que elas falam muito de questões atuais e que a gente vê muito. Então, 7 de cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples, mostra o PISA. Isso aqui é um problema essencialmente acadêmico, de baixo aprendizado. Depois, 84% dos jovens entre 11 e 17 anos no Brasil são sedentários, diz a OMS. Estou falando do corpo aqui. Solidão em millennials e jovens já é epidemia, diz pesquisa. Existe uma carência de relacionamento social. As pessoas estão conectadas, mas não estão fazendo amizades e tendo as relações recíprocas. 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Então, a pessoa é contratada porque sabe muito, depois ela é demitida por causa de alguma competência emocional que ela não demonstra. E uma que me chamou a atenção, 1 em cada 3 jovens diz que não acredita em Deus. Mais do que qualquer coisa aqui, a gente está falando de um certo de afastamento, de uma perspectiva transcendental e de uma visão sobrenatural de mundo. Tudo isso, eu acho que quando a gente fala aqui, eu não preciso gastar muito tempo tentando provar para vocês que são problemas, que são questões atuais. Basta a gente pensar na sociedade, pensar especialmente nos jovens, que isso aqui é fácil da gente tornar gráfico mentalmente. E por isso é tão importante, e aí a gente vai falar da pedagogia da repetição, porque todo mundo aqui vai se repetir muito, e essa redundância ela não é um problema, ela é justamente a solução, porque a gente está muito alinhado e porque o nosso projeto ele é assim. Isso fala muito das 5 dimensões da pessoa. Só que todos esses problemas aludem a alguma dimensão da pessoa que está em disfunção. Só que qual é o risco que a gente tem? E que a gente vê muito também, é pensar assim, bom, a questão espiritual eu terceirizo para o padre, a emocional eu boto no psicólogo, a intelectual é com o professor, a social é no clube, a física, né, corporal é com o médico. Então, você basicamente está terceirizando a educação para um bando de interlocutores, e o que acontece é que você está fragmentando a educação. O que precisa a educação, urgentemente, é devolver esse sentido de unidade. E você só consegue fazer isso se a família está no centro do projeto educativo. Essa é uma sinfonia que tem como maestro a família. Se a família não estiver no centro desse processo, cada interlocutor vai falar uma coisa diferente e, no fundo, é como aquele tiro de largada em que cada um corre para um lado, né? E você não tem uma corrida. A família precisa estar no centro do projeto formativo. Se um interlocutor diz uma coisa, outro diz outra, para onde vai a criança? Talvez ela vá escolher o que seja mais fácil, onde ela não leve tanta bronca, mas esse projeto formativo ele precisa ser coerente. Então, para a Solar, é fundamental isso. O protagonismo familiar na educação. Os pais são os primeiros e mais importantes educadores dos seus filhos. Essa é a nossa convicção. Por trás de uma criança que precisa de ajuda, sempre tem uma família que precisa de ajuda. E é papel da escola ajudar essa família a formar essa criança. A Solar também é um projeto educativo sólido e propositivo. Eu coloco aqui propositivo de uma maneira muito objetiva, porque é muito comum, eu falo positivo e propositivo. É muito comum perguntar para pais que estão se deparando com a situação de tenho que colocar meu filho em um colégio. O que você quer numa escola? Eu quero uma escola que não tenha isso, que não tenha aquilo, que não seja muito assim, que não seja... Isso é dar uma resposta negativa para a educação.
a gente tem uma resposta positiva para dar. E o nosso projeto educativo ele tem muita solidez. A gente acredita que os alunos eles só são formados e educados se, antes disso, os pais e professores estiverem em sintonia. Tem até uma noção famosa, né, de antes dos alunos, pais e professores. E é verdade. A gente acredita que a gente não consegue fazer o trabalho com o aluno se esses dois interlocutores que são fundamentais na vida dele não estiverem alinhados. E para tentar trazer um pouco de concretude para o que é esse projeto, eu queria falar um pouco aqui como cada um desses três interlocutores vive e experimenta o ambiente escolar. Numa escola de educação personalizada, os pais têm formação periódica. Então, você tem um arco formativo pensado para ajudar as famílias na formação daquela criança para cada nível de ensino, para cada faixa etária, para cada momento do tempo. Então, isso é um elemento muito importante do projeto. Uma outra coisa também que a gente promove e estimula muito é convivência entre as famílias, que as famílias convivam, estejam juntas, e a escola vai promover muito esse ambiente de comunidade, mas principalmente de amizade entre as famílias. É muito bonito numa escola de educação personalizada, os pais são amigos de fato. Tem um estudo muito famoso que acompanhou mais de 1.000 alunos de Harvard ao longo de 75 anos. É o estudo longitudinal mais famoso mais longo de que se tem registro, tentando explicar a longo prazo o que determina a felicidade. Não era o sucesso, não era o dinheiro. O que mais determinava a felicidade a longo prazo eram relações de afeto, loving bonds, que eles chamam, e especialmente capacidade de fazer e manter amizade na vida adulta. Vocês notam que depois que a gente sai da escola, a gente fica um pouco pragmático, a gente fica mais fechado para amizade. Na faculdade a gente já não faz tantos amigos assim quanto no colégio, depois a vida vai apertando. Uma escola de educação personalizada, e isso é muito evidente, né, ela devolve para a pessoa adulta, para os pais, essa capacidade de fazer amigo, de viver entre amigos. Acho que tem um exemplo que é famoso ali da escola Porto Real, a escola do João, era uma viagem que ia ter com as crianças e com as famílias, e um pai liga todo choroso para a escola: puxa, eu vou perder, meu filho está gripado, não sei o que. E aí a escola: puxa, como é que a gente pode ajudar nisso? Estou vendo que você está... Ele falou: não, da gripe ele vai ficar melhor, eu estou triste que eu vou perder a viagem com todo mundo, né? Então, me parece que isso é muito importante também, criar esse ambiente. E tutoria. Tutoria são momentos formais, pontuais, em que, ao longo do ano, a família vai se reunir com a escola para discutir detalhadamente sobre a criança em cada um dessas dimensões. Como que está a vivência dela. Basicamente, é para traçar um projeto formativo em conjunto com a escola. Para os professores, a gente acredita, acima de tudo, na formação docente. A gente é obsessivo com formação docente, porque nossos professores, eles têm que aprender um projeto que é exigente e que ele vai olhar para muitas dimensões da pessoa ao mesmo tempo. Então, a gente não está ali para cobrir um currículo, a gente está ali para formar uma pessoa, e isso impõe um desafio muito maior. Então, a gente basicamente tem uma máquina de formação docente para que esses professores possam exercer suas tarefas da melhor forma possível. A gente tem material didático estruturado, de educação infantil, inclusive é um material próprio, que já é usado na Espanha e em vários países do mundo há muito tempo, e um projeto pedagógico muito sólido e amarrado. E para os alunos, a gente não abre mão de todos esses pontos, né? E, estando pais e professores alinhados e voltados para a formação desses alunos, a gente não pode deixar de falar de excelência acadêmica, porque tem um risco também da gente falar que, puxa, não é só vestibular, né? Mas também tem o vestibular, também tem o trabalho, também tem tudo isso. Então, nossas escolas têm altíssimas expectativas acadêmicas para os nossos alunos, e a gente vê, ao fim desse processo, resultados extraordinários desses alunos quando eles ingressam na universidade e agora que eles vão adentrando o mercado de trabalho.
A doutrina católica é uma escola de inspiração cristã católica, e isso faz parte de quem a gente é. A tutoria periódica, isso não para a educação infantil, mas conforme o aluno fica mais velho, né, já avança para o Fundamental 1. Esse aluno também é acompanhado periodicamente com o tutor, que vai ajudá-lo a se desenvolver em todos esses aspectos, em parceria com a família. Formação nas virtudes, muito importante, desenvolvimento de virtudes para essa criança. Então, você tem a virtude da semana, mas, ao mesmo tempo, um trabalho individualizado para as virtudes que cada um precisa desenvolver. E um programa psicomotor muito sólido, e a gente já está falando aí muito da dimensão corporal. E Solar é também pertencimento a um grupo. A gente tem escolas por todo o Brasil. Vocês veem aqui o mapa, né? Parece um mapa, uma coisa meio imperialista, assim, a gente abre o mapa e fica pinando, mas é verdade, a gente tem mais de 20 escolas pelo Brasil. E isso é muito bom, porque realmente juntos nós somos mais fortes. A capacidade que a gente tem hoje de trocar boas práticas, a gente já sabe bem o que funciona, o que não funciona. E claro, embora a gente esteja sempre aprendendo, poder se apoiar nos ombros de gigantes, de outros que vieram, a Camila contando aqui, né, o Catamarã já vai fazer 30 anos, como isso nos ajuda. Então, fazer parte de uma rede como a Solar é fazer parte de uma comunidade mesmo, de escolas comprometidas com a educação personalizada e que tem muito a ensinar umas para as outras. Esse ambiente é também uma das grandes forças de um colégio, porque vocês imaginem o que a gente já recolheu ao longo desses anos de elementos que funcionam e que não funcionam dentro das escolas. E agora a gente vai finalmente chegar à Bahia, esse grande estado aqui, tem ali o mar adentro, já pinado, e a gente está muito feliz. E a gente gostaria muito de empolgar vocês também com esse projeto, porque a gente está muito motivado. A Solar, então, é protagonismo familiar, é solidez de projeto, é pertencimento. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a sair desse mundo, né, em que a formação é dura, né, é quase como ali lascar a pedra, para uma argila, né, que você consegue moldar melhor e, pensando na pessoa, entregar realmente, e aí roubando aqui as suas palavras, um indivíduo que seja a sua melhor versão. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Hilton. E agora eu gostaria de chamar novamente a Camila para a sua segunda palestra. Obrigada. Voltei.